Oh, glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Agradecemos ao Deus Altíssimo o ar que respiramos, a manhã deste dia. Agradecemos a Deus a sua poderosa mão sobre as nossas vidas. Agradecemos ao seu Santo Espírito que habita em nós. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter nos resgatado das garras do mundo espiritual caído. E para o dia de hoje, uma palavra maravilhosíssima, uma palavra de renovo, uma palavra de fé e uma palavra de segurança, a fé daqueles que creem em Deus. Salmo 46, no seu verso 1, vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esta palavra é a palavra de quem tem uma fé perfeita em Deus. Esta palavra nos dá muitas direções sobre tudo aquilo que nós passamos e às vezes estamos aflitos e não entendemos as nossas aflições. O salmista, quando diz que Deus é o nosso refúgio, existe um Deus Altíssimo, Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que lá em Gênesis diz que todo o exército, quando ele acabou de fazer a terra e tudo, diz que tudo faz parte do exército dele. Então não há nada, nem coisa alguma que não seja que Deus não possa nos livrar, nos guardar, e nós tomemos posse que Deus é o nosso refúgio. E o que é esse refúgio? É ter alguém em que nós podemos estar seguro. Um refúgio é um local de recanto, é um porto seguro, é um local em que você pode estar despreocupado com a terra, com o mundo espiritual. Deus, sendo o nosso refúgio, nos dá garantia, a convicção que estamos protegidos. E Ele não é só isso, Ele não é só o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Quando nós entendemos que nele nos refugiamos, como diz o Salmo 91, na sombra dos esconderijos do Altíssimo, quando estamos na sombra dos esconderijos do Altíssimo, no refúgio que é Deus, Ele automaticamente se torna a nossa fortaleza. Porque quando nós cremos que Ele é o nosso refúgio, nós declaramos confiança em tudo que Deus faz, em tudo que Deus é. E naturalmente e automaticamente Ele torna-se a nossa fortaleza. E é o Deus Criador dos céus e da terra, é o Senhor dos exércitos que é a nossa fortaleza. Então, na manhã deste dia, que nós entendamos o que Deus quer falar comigo e com você sobre o Deus que é o nosso socorro e o nosso refúgio. Ele diz que Ele é o nosso socorro. Quando a gente declara que Ele é o nosso refúgio e Ele automaticamente vira a nossa fortaleza, nós podemos deixar em Deus que Ele vai nos socorrer, que Ele é o nosso socorro. Enquanto nós estivermos aflitos, enquanto nós estivermos perturbados, Ele é o nosso socorro, porque nós já declaramos que Ele é o nosso refúgio, nós já declaramos, nós já entendemos, nós já recebemos que Ele é a nossa fortaleza. E quando nós precisarmos de socorro, Ele é o nosso socorro. Mas o interessante dessa palavra é que Ele é o nosso socorro bem presente. É um Deus que não vai deixar você perecer. É um Deus que vai chegar no momento em que você precisa. É um Deus que vai chegar na minha vida e na tua vida no exato momento, porque o texto diz bem presente. E bem presente que na hora da angústia. Então, por a gente ter Deus como nosso refúgio, Deus como nossa fortaleza, Deus como nosso socorro, não significa que nós não passaremos por angústia, porque o salmista diz isso: socorro bem presente na hora da angústia. Por mais que você não consiga compreender, por mais que você seja reto, fiel, obediente, a angústia, o dia mau, as aflições, elas chegarão em nossas vidas, chegarão nas nossas casas, chegarão na nossa sociedade. E nós precisamos compreender que esse Deus que nós declaramos que é o nosso refúgio, nossa fortaleza, Ele também se torna o nosso socorro de imediato. Ele não vai chegar nem antes, nem depois nessa angústia. Ele vai chegar no exato momento. Quando Deus perceber que você já não tem mais condição de nada, Ele é bem presente, é o socorro bem presente na hora da angústia. E por que o Senhor deixa esse socorro para o último momento? Porque o Senhor quer extrair de mim, de você, capacidades. O Senhor muitas vezes nos coloca em provações para que nós nos conheçamos, saibamos a nossa capacidade, a nossa resiliência, para melhorar a nossa fé, para passar por experiências que nós precisamos passar por experiências diante de Deus, mediante Deus e para a obra de Deus. Então, o socorro bem presente na hora da angústia, passaremos por angústias, mas Deus chega no exato momento em que nós confiamos e dizemos: Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Portanto, na hora da angústia, Ele é o nosso socorro bem presente. Que Deus
nos faça entender a excelência dessa palavra, que estejamos diante deste salmo tão poderoso, tomamos posse do que Deus fala conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero orar por tua vida. Deus, em nome de Jesus, louvo, exalto e agradeço o teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos diante da tua igreja, dos teus filhos, diante do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo e da minha amiga, proferindo, proclamando uma palavra tão poderosa. Senhor dos céus, muitas coisas acontecem em nossas vidas e nós não compreendemos, mas Pai, eu oro a Ti neste dia de hoje pedindo que entra na vida deste homem, entra na vida desta mulher, não deixe ela se desesperar, não deixe ele se desesperar. Faça esse meu irmão, faça essa minha irmã entender que Tu és o nosso refúgio, que na hora certa, no momento certo, Deus, o Senhor chega e dá o alívio, o Senhor alivia a aflição, o Senhor é o socorro. Pai, no nome de Jesus, que venhamos botar neste dia de hoje em Ti todas as nossas esperanças, que venhamos declarar aos céus, à terra e ao mundo espiritual caído que Tu és o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Muito obrigado, Senhor, por este dia, obrigado pela vida de todos que ouvirão esta devocional, esta palavra, e nós declaramos aos céus que o Senhor é o nosso refúgio. Declaramos a todos que possam ouvir que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu oro por tua vida, meu irmão, oro por tua vida, minha irmã, no santo e poderoso nome de Jesus. Meu irmão, a paz de Deus, minha irmã, a paz de Deus, receba essa palavra poderosíssima como profecia para a tua vida, para a glória de Deus. Seja abençoado no santo e poderoso nome de Jesus.